elaboração de materiais e recursos didáticos. A gente até esqueceu para falar, porque essa aula era para 3 semanas atrás, né? E aí foi um trabalho, tem que fazer tudo de novo, né? Os caminhoneiros ficaram E aí, espero que vocês gostem da dinâmica que a gente vai dar. Já queria de antemão começar pedindo para vocês arrancarem uma folhinha do caderno aí, vocês vão ter que fazer um dever, ter que resolver um problema de matemática. Não, estou brincando. Então, a ideia é o seguinte. Pode usar o computador? Não. A ideia é o seguinte, é que a gente queria que vocês escrevessem assim, brevemente, 3 linhas máximo, coisa de 5 minutos, como vocês definiriam recursos em um contexto educacional, tá? E de que forma esses recursos que vocês vão definir, né, eles poderiam ser trabalhados nos cursos de licenciatura. É bem breve, rápido, não escrever um texto sobre isso não. Depois nem precisa botar nome. Depois a gente vai trocar esses papeizinhos e vocês vão ler o que os outros escreveram para a gente começar a nosso debate. Como vocês definiriam, né, recursos. Então, coisa rápida, não é para escrever. né? Uma dissertação, uma tese. Dá um tempo. Mostra um tempo. Coisa de 5 minutos aí. Vamos fazer Aqui, ó, você vai Essa faz do grupo? Ela faz parte do grupo? Não, eles não precisam escrever. Mas assim, conservadora. Aí, Fábio, tem uma batalha do passinho de agricultura, o moleque botou essa blusa e a máscara na final pra gente. Foi ali, né, que essa Eu também, quem é atacante,
Laterais. Lateral. Diminuiu, né? Dia 20. Ah, não, aqui não sei. Aqui tem que ver na sala. Não, não, sempre não. Aqui é uma coisa sua. Gente, eram 3 linhas só, hein? A já tá virando a página. É isso, não é uma tese, não. Isso é só pra te lembrar, fala isso. Te deu um tempo pra gente pensar. O texto. Quando acabar, pode jogar fora. Puxa, a gente se preocupou. A gente tinha que mandar um resumo. Sai print desses textos até o dia 10. A gente esqueceu de sair grande, cara, até o domingo. Então, mas ontem a gente descobriu dia 10. Botou 10. Ensaio crítico é outro trabalho. Não, ensaio crítico desses textos? Ah, pensei que era aquele do texto relacionado. Não. A gente ontem. Tá, beleza. Não é Felipe José, não, é Felipe José. E o seu é Jéssica Maria. Ele tentou dar uma rasteira. Ele não conseguiu, não. Ele tentou me dar uma rasteira. Vocês estão fazendo um trabalho. Você já vai no céu. Entendeu? Vocês vão terminar. Vamos, gente. Você passando a linha, não precisa disso, não. Não precisa, não, só. Isso. Eu achei que era assim.
possibilidade de Já te deu? Tá ótimo. Quem que tá sem perspectiva? Eu pensei que não estava entendendo o que eu falei. Não vou fazer para Não, já estou com Hoje esqueci. Quem teria uma caixinha de sonho? Hoje esqueci. Vamos ficar sem Não, dá Eu esqueci hoje. Tá todo mundo caladinho. Não sei, tem um site sozinho aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir ver o vídeo. Porque a gente trocou de computador, sai só o vídeo da Tá, só deve passar, né? Porque tá conectado, a gente conecta com a internet. Tem talvez acesso de Bom, então, a gente queria que vocês lessem aí o que vocês acharam de interessante nessas definições, né, que os outros colegas escreveram, para a gente depois trazer o que os textos falam sobre isso, né? Eles trocaram? Trocando já, tá? Ninguém está no seu papel. Quem quiser começar pode ficar à vontade. Ninguém tá à vontade. Não, e a pessoa que eu vi aqui disse assim, que eles são meios materiais, métodos, né, para concretizar para contribuir com a concretização de conceitos. E aqui ele coloca que seria bom haver uma disciplina na licenciatura para estudar esses recursos, né, os recursos. Tá. Uma disciplina seriam meios materiais e tem outra palavra que você falou depois? Colocando matérias também. Materiais, matérias, meios, né? Meios. Beleza. Tem mais? Posso problematizar? Sim. Pode. Deve. Tem uma disciplina na licenciatura. É claro que a gente vai dando só um recorte, né? A pessoa está pensando em mais coisas. Depois a pessoa também pode colocar o que pretendia exatamente com essa disciplina, por exemplo. Mas ter uma disciplina de licenciatura é algo que, por exemplo, converge um texto do feedback, rola um feedback, uma formação para instrumentalização de tecnologias, por exemplo. Seria esse o formato? Esse é um formato que converge do que a literatura está falando? Ou esse é um formato que diverge do que a literatura está dizendo? É o que a literatura está criticando ou o que a literatura está endossando? Só estou tentando fazer uma relação entre esse posicionamento em um dos textos da semana. Eu não sei se uma disciplina daria conta de toda essa discussão, né? Talvez fosse uma coisa que pudesse ficar isolada, né? Talvez. Né? Porque experimental é outra coisa. Se quiser experimental, por exemplo, já é uma coisa mais ampla. Você trabalhar mais a questão, você fazendo mesmo ali,
não somente como um objetivo de uma disciplina, de usar um instrumento para alcançar um objetivo de um conceito, é mais trabalhar ali com várias pessoas envolvidas com aquela tecnologia, situações como, por exemplo, ele citou lá, formular um site, criar uma plataforma, criar um vídeo, enfim, é uma coisa bem mais ampla. Assim, acho que eu estou falando isso, eu concordo, a pessoa está certa ou errada. Estou problematizando o seguinte, teve uma hora no texto, ele disse, inclusive, essas formações para conhecimento tecnológico poderiam ser um desserviço para a formação do professor. Então, assim, sim, que ele falou como é que deveria, assim, para a gente refletir, deveria ter um curso na licenciatura. Aí o curso fica obsoleto. Deveria ter um curso, assim, se deveria ter um curso, se vamos concordar com isso, a gente vai discordar. Como é que seria o modelo desse curso, de acordo com o que a literatura tem falado, entendeu? Assim, são reflexões. Eu acho que não tem modelo, né? São construções. Eu acho que praticar como disciplina de recursos. Assim, mas assim, eu estou vindo agora falando com elas, não consigo fazer atividade hoje porque a gente está reestruturando o nosso PPC. E um dos nossos problemas é, inclusive, práticas, porque o que você quer ver nas práticas? São como você vai aplicar recursos, como você vai ministrar determinadas coisas. Eu acho que recursos é uma coisa que tem que ter em todas as disciplinas, como forma de você como usar ou como pensar em criar um recurso para aquilo. E deveria ser uma coisa espalhada pela grade, não muito filosófica. A disciplinação não consegue botar nem os tecnológicos. Eu acho que é essa a discussão, sabe? Recurso é uma coisa que deve passar. Daqui a pouco discutir o que seria esse conhecimento, esse saber da tecnologia que foi colocado no texto. Então, a reflexão da literatura, algumas reflexões, recurso é uma coisa que deve perpassar, o recurso é uma coisa que a gente deve ensinar. Mas prossigam aí, só só brevemente, eu concordo plenamente com isso, com a fala da Débora em particular. Mas aqui no curso de licenciatura em matemática, aqui nós tem. Oi? Tem uma disciplina de laboratório, né? Tem uma disciplina de tecnologia. Acho que o Richard leva essa disciplina. Quem tem dado essa disciplina é a Nedir, né? Tem uma disciplina mas tem uma disciplina de tecnologia, de não sei o que lá, esqueci o nome, do ensino, tecnologia do ensino, e tem uma disciplina de laboratório que chama. Que seria a informática aplicada em ensino. Tem laboratório de organização, que é mais voltado para essa parte de recursos mesmo, de material. De recursos concretos. E aí eu acho que tem essa discussão, né, de que, na verdade, o fato de ter essas disciplinas, não só ele não cumpre, como parece que ele sinaliza uma separação. Parece que o fato de ter essa disciplina indica que é aquela questão que a gente quer desconstruir, que parece que você... Era muito mais forte alguns anos atrás, hoje eu acho que está menos, mas parece que você usar o computador, por exemplo, ou qualquer outro recurso, não é parte da abordagem, é uma coisa, é uma recreação, assim. Tipo, eu vou dar aula, agora eu vou para o laboratório, como se fosse uma coisa extra. Então, o fato de ter essa disciplina parece que sinaliza isso, fortalece essa visão. Por outro lado, é uma forma, considerando no nosso caso, por exemplo, que a gente está no estudo de matemática, que a maioria dos professores acaba para a formação de professores. A gente vai cortar essa parte. A gente vai acabar de ver que seria o saber tecnológico, pedagógico, conteúdo. Mas seria uma forma de garantir que em algum lugar do currículo isso vai acontecer. Ele tem esse argumento que não é uma coisa assim, do ponto de vista do que a gente defende, do certo, mas é tipo assim, dos mais do menor, do todo. O ideal é possível. Exatamente. É o mesmo argumento que as pessoas usam para a prática como componente curricular. A própria Ana Cristina Ferreira da UFOP, ela fala muito assim, que isso tem que estar diluído não, tem que estar distribuído entre todas as disciplinas. Assim, a gente vai discutir cálculo, vai discutir ensino dos conceitos relacionados à função, entendeu? Só que ela mesmo defende isso, mas ela fala, aqui no meu curso na UFOP a gente criou esse disciplina separado, porque ou é isso ou não vai acontecer em lugar nenhum no currículo. Está sendo uma experiência muito legal a minha
a minha prática docente, né? Estou fazendo com a Cláudia, que é um curso de Fundamentos 3, que trabalha as funções. Está sendo agora. Está sendo agora, que é onde a gente pretendia aplicar a nossa atividade aqui, que é essa que a gente vai discutir. E aí, ela dá aula, as aulas são sempre quarta, e segunda a gente tem aula no laboratório, e quarta a gente tem aula na sala sem uso de recursos, né, sem tecnológico. E está sendo muito legal, porque o que a gente faz na quarta, discute na segunda no laboratório sobre uma outra perspectiva, né? E aí a gente já usou GeoGebra, Excel e outros recursos. E aí os alunos é que colocam a mão na massa, eles é que fazem as atividades, discutem ali, enfim. Então está sendo muito legal. Todas as coisas que a gente trabalha na quarta, a gente leva uma abordagem para eles diferente na segunda, né? Então, tá, assim, acho que está surtindo um efeito muito bom, porque os alunos comentam, né? Esse caramba, eu não tinha visto por esse ângulo, enfim. A gente tinha ainda, os alunos ainda, eles trouxeram para a gente uma ideia de que usar o computador ou um software qualquer seria, como o Vitor falou, né? Algo para mostrar, para ser uma diversão, para ser algo, né? Não, agora vamos ver como é que funciona. Na verdade, é isso, né? A gente usar aquilo ali para discutir, de verdade, refletir sobre esse uso. Não simplesmente para diminuir o trabalho do professor. Claro, vamos usar um computador, porque aí o professor precisa escrever, fazer gráfico ou qualquer coisa desse tipo. Eu só queria dar uma contribuição da síntese que foi a fala do Vitor com a Débora, que assim, uma perspectiva ideológica que a gente não pode perder de vista, que é o fato de a gente crer que o ideal seria que se permeasse todas as aulas que visam a formação profissional. A outra coisa é, numa perspectiva histórica e sociológica, assim, hoje talvez seja melhor ter uma disciplina que comece a discutir isso depois que isso seja já colocado de repente como sendo o mote de todas, porque não tem nada, porque não tem nada. Essa é quase uma síntese das duas falas, eu achei legal assim. Perspectiva. Tem uma disciplina no PEMAT, né? Desenvolvimento de recursos. 1 e 2, inclusive. Não, sim, mas aí é diferente. Essa disciplina é para discutir teoria sobre recursos. A disciplina da graduação seria para utilizar o uso mesmo do recurso no ensino. Então, nesse sentido, que o ideal é que estivesse junto, que cada disciplina de conteúdo tivesse isso. Reflexão sobre isso que a gente estuda na pós-graduação, por exemplo. Achei que era voltado pra gente. Não, na verdade, a gente quer botar essa água pra lá. Tá muito em cima da gente. A gente vai ver no decorrer da apresentação que também a prática também traz essa abordagem, né? A prática do professor, né? É inevitável você fugir de algumas coisas. Acaba caindo sempre na prática. E aí, outra leitura aí, por favor. A gente liga de novo. Pode? O recurso pode ser um objeto material, como também uma ação que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. Deve ser usado para facilitar a aprendizagem. E segundo os cursos de licenciatura devem dar mais foco em como os recursos funcionam do que foco somente no que são os recursos. Então, as definições estão sempre indo na direção de repente como ação, né? A ideia é de expandir para não só material, objeto, mas o recurso como uma ação. Sempre uma direção do aluno, né? Eu acho assim. Favorecer o aprendizado do aluno. Essa definição também eu acho assim, porque a gente está muito acostumado a pensar no recurso como um facilitador. Isso que eu tô falando. E ele não pode ser só um facilitador, ele tem que ser uma coisa que também pode ampliar a visão de um conteúdo. Pode criar um conhecimento, um saber do professor, coisas, né? Pode ser usado para isso, como o texto próprio traz. Né? Eu acho que essa coisa de facilitar é uma coisa na qual também eu tenho muito receio quando eu uso, às vezes nem intenção. Tanto eu acho que na continuidade da escrita fala muito desse recurso, não só como instrumentalizar, não só como uma ferramenta, eu acho que fala mais, eu acho que quer transcender. Mas essa coisa de facilitar,
que é muitas vezes a perspectiva que as pessoas têm da educação matemática, a educação matemática é para facilitar a matemática. Não reconhece a área como não, acho que não é para facilitar, né? Acho que o nosso objetivo é tornar as coisas melhor entendíveis. Não mais, eu acho que a perspectiva do professor do cursinho com macete pode ser de facilitar. Porque mas facilitar nesse sentido, que esses autores usam esse termo. Não, mas eu acho que é um termo que tem que tornar a coisa entendível. É um termo que pode subutilizar o recurso muito mais, mas isso é muito esse termo da educação. Eu vou confessar que eu brigo com esse termo. Em qualquer situação do governo, mesmo assim, quando fala, tipo assim, uma coisa bem assim, grosso modo, o pensamento que a educação matemática serve para facilitar. Não é isso. Aí é outra coisa também. Eu acho que esse termo, no contexto da educação, ele pode sugerir uma coisa muito errada. Assim. Negativa, né? Parece varrer o problema. Parece varrer o problema para debaixo do tapete. Nosso objetivo é discutir as ideias de matemática em sala ou dar um macetinho facilitado. Parece que é uma coisa assim, aquele aluno que é fraquinho mesmo, vamos dar uma facilitada, que não é mais mesmo, uma coisa muito da educação é não, mas você que leva a gente a pensar assim. Eu sei, mas quando a gente escreve, eu acho que pensar que várias posturas não tem. Então, mas eu não estou dizendo que é esse ou é aquele, eu só estou problematizando o termo. Não, mas eu concordo com o termo, pode ser, mas não é isso. E aí, quando a gente fala essa polissegmia desse termo, é justamente para a gente pensar nesse recurso como o quê? É algo que a gente quer minimizar o trabalho, ser facilitador, ser uma vaselina, ou é algo que muda a reflexão, inclusive, sobre o próprio conteúdo, de repente. Isso aí. A maneira como você a gente vai discutir isso, né? Não é o que usar, mas como usar. Eu posso submeter só um pouquinho? Eu acho que a gente está falando aí de maneiras de usar o recurso e tal. Mas eu acho que tem uma outra coisa que alguns conteúdos hoje a gente não ensina sem recurso. Por exemplo, estatística. Você não ensina sem recurso. Usar a calculadora, por exemplo, não é o melhor recurso, com certeza, para ensinar estatística. Acho que tem um outro lado que é você não poder ensinar o assunto se não tiver um recurso disponível. Você não vai conseguir fazer. Fica capenga, né? Vai ficar. Então, eu estou opinando em relação a isso. Por exemplo, mas acontece. Fala. Eu concordo. Eu tive a estatística aqui na faculdade. Concordo com o que você está dizendo. Por exemplo, eu acho que hoje, talvez, eu aprendi geometria espacial muitos e muitos anos atrás. Mas hoje eu acho que a gente não consegue ensinar geometria espacial como eu aprendi. Isso é o contrário, entendeu? Não é que você vai pensar em como você vai ensinar aquilo. São necessários ciências. Não é como se o professor vai pensar que recurso ele pode usar para tornar a aprendizagem daquele conteúdo melhor. Não é nem mais fácil, mas melhorar a aprendizagem, né? Mas tem outras coisas que você não tem como olhar para o conteúdo sem nem trabalhar aquele conteúdo se você não usar o recurso. O conteúdo já exige isso de você. O ponto de vista que tem sobre a lei que você falou, que eu acho que está de fundo quando a gente conversa das discussões, é que de verdade a gente já transcendeu uma época de educação de usar tecnologia é bom muito. Eu acho que a gente transcendeu essa parte daqueles estudos com grupo de controle, sabe? Onde eu dou aula aqui, por exemplo, de cálculo com um computador e dou uma aula que é super qualitativa, de observar o comportamento gráfico, eu dou uma aula ali que é uma coisa mais algébrica, tal, de manipulações. É claro que se eu der uma prova de comportamento gráfico para aquele cara que teve um desenvolvimento mais algébrico, ele vai mal. E se eu der uma coisa de desenvolvimento mais algébrico, ele teve um comportamento mais... É avaliar o peixe na capacidade de voar. Né? Então, assim, eu acho que a gente transcendeu isso. E aí começa a discussão de que o recurso em si não é ele que digita algo, né? Na verdade, eu tenho um objetivo pedagógico e aí começa essa corrente de pensamento, né? Na verdade, o que precede o recurso é o objetivo pedagógico. O que precede o uso da ferramenta é o recurso pedagógico. Só que aí eu acho que esse raciocínio começa a transcender o que a Letícia falou. Porque imagina, se eu tenho um determinado... Deixa eu completar, porque eu acho que talvez para ajudar nessa sua parte. É como se conhecer o conteúdo exigisse
teoria ou dos recursos. Entendeu? Está implícito no conhecimento do conteúdo. Aquele conteúdo não existe se você não tiver tecnologia. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que é assim, eu tenho um objetivo pedagógico, dado esse objetivo pedagógico que eu quero alcançar, por exemplo, compreender qualitativamente gráfico de função. Então, dado esse objetivo pedagógico, qual é o recurso tecnológico que eu tenho? Esse. Então, vou usar. Só que agora, eu posso começar a pensar no caminho inverso. E no texto do Tipec tem muito isso. Porque meu objetivo pedagógico, ele também depende da tecnologia, porque muda as possibilidades que eu tenho de reflexão matemática. A partir do recurso, o que eu posso fazer? Então, por isso que o termo recurso, eu acho que ele já dá um direcionamento que, para mim, ele não tem essa única direção que a Letícia está falando. Eu tenho uma direção oposta, porque dado o recurso, eu tenho possibilidades pedagógicas de contributo, eu não teria assim mesmo. Então, tem um movimento de ida e volta que eu acho que é um pouco que a literatura do Tipec coloca no jogo. É porque eu acho que esse movimento ele tem um aspecto tanto pedagógico como um aspecto epistemológico, que são indissociáveis, a meu ver. Porque eu acho que é um erro epistemológico pensar que o conteúdo matemático antecede o recurso. O recurso determina o conteúdo. Tem exemplos. Um exemplo que eu falo que é muito claro disso é a geometria euclidiana. Que a maneira como os teoremas da geometria euclidiana foram enunciados no livro do Euclides é determinado pelo recurso que é usado, pela regra compasso. É possível traçar um círculo em qualquer centro, qualquer área. Entendeu? É tudo determinado, é construído, a matemática é construída pelo recurso. Quer dizer, pelo recurso não. O recurso é parte da construção. Estatística talvez seja a ciência atual que está vivendo isso, né? Então, exatamente. Então, outro exemplo que eu nunca no aula de estatística, mas o outro exemplo que eu vivencio é cálculo. Eu não sei, eu vou dizer que eu não sei dar aula de cálculo sem usar o computador. Entendeu? Mas aí pensar, eu não consigo nem pensar, saberia, porque, embora eu já tenha dado muitos anos aula de cálculo 1 sem computador, há 5 anos atrás. Há mais de 5 anos atrás, mas hoje eu acho que não é que assim, que o computador ajuda, você fala, o computador ajuda, parece que o cálculo é uma coisa eterna e que o computador vai ajudar a gente a acessar aquele conhecimento eterno. O cálculo hoje é outro cálculo, não é o mesmo cálculo, por causa do computador, entendeu? Então não são as mesmas coisas que a gente vai ensinar de uma maneira melhor, é outro cálculo. Entendeu? Isso aí pode transcender, às vezes, a interpretação da gente dá para o termo recurso. Exatamente. O termo recurso ele já enviesa que aquilo ali é só uma ferramenta, às vezes. Que é o que a gente vai tentar desconstruir. É o que eu falei, da observação das definições que estão aparecendo, sempre nesse sentido de facilitar a aprendizagem. Vamos lá, quem mais pode ler? Recurso, na minha opinião, é tudo aquilo que recorremos para facilitar o nosso dia a dia, seja em casa ou no trabalho. No contexto educacional, podem ser materiais concretos, digitais, etc., que possam facilitar a preparação de nossas aulas e o aprendizado do aluno. E aqui sobre a licenciatura diz, principalmente nas disciplinas voltadas para o ensino. Disciplinas voltadas para o ensino. Principalmente, claro. Mas essa foi disciplina voltada não para o ensino. A licenciatura tem didática, não tem? Não, eu estou colocando. Colocação. Não me pegar. É retórico. Vamos lá, mais um aí, por favor. Licenciatura. Marcos. Recurso é todo material ou objeto que é usado no ambiente educacional, exemplo, giz, quadro, etc. O 2 ali, deveriam ser trabalhados em participação com os alunos. Essa definição que ele usou ali, que é principalmente trabalhar recursos nas disciplinas de ensino, desconhece e não reconhece, né? Não reconhece essa questão que o Vitor falou, epistemológica, que o recurso ele faz parte da produção de conhecimento. Então, assim, pensar o recurso só na disciplina de ensino é não pensar como um componente também das disciplinas que são de matemática pura. Não tem relação nenhuma. E, em particular, acho que juntando essa discussão que o Vitor e a Letícia tiveram agora sobre
essa transcendência do recurso, justifica até você, de repente, nem ter uma disciplina de recursos, porque você não consegue visualizar alguma disciplina sem o próprio Fora de contexto, né? Então, você não pode não ensinar o uso daquele recurso, se você não consegue visualizar a disciplina sem aquilo. Foi eu que escrevi. O que eu quis dizer foi o seguinte, é porque lá no PPC da Unirio, a gente vai ter 3 disciplinas: fundamentos para o ensino de álgebra, fundamentos para o ensino de geometria e fundamentos para o ensino de aritmética. Então, acho que os recursos também deveriam ser utilizados nessas disciplinas. E a gente vai ter o laboratório. Não só deixar, porque o recurso também não é só o recurso computacional. É difícil. Tem professores que acham que só nas aulas são específicas para utilizar recursos que tem que utilizar. Então, acho que lá, principalmente nessas disciplinas, deveriam ser usados. Entendeu? Por isso que eu falei, principalmente nessas. Sim. É, que a gente está falando a importância delas estarem. Mais um. Só para dar uns spoilers assim, das próximas aulas, só para a gente fazer algumas relações. Para mim, essa discussão que o Vitor falou, que lembra da geometria indiana, eu lembro de esse exemplo, achei fenomenal. Estou pensando nela até agora. Eu acho que tem por trás uma questão cultural e de concepção do que é matemática, do que é a produção matemática, do que é conhecimento matemático. A base epistemológica. Eu acho que esse exemplo é um exemplo que é muito claro, assim, e ele quebra aquela ideia de que a matemática é uma coisa produzida no mundo assim, abstrato. Tem que ler o livro da Tatiana. E a gente tem que usar coisas para acessá-la, né? E usar o recurso para acessá-la. Exatamente. Tipo, a matemática foi descoberta. Essa discussão, a matemática foi inventada e descoberta. A matemática foi descoberta, ela está em algum lugar e eu preciso alcançar. Isso é engraçado. Você tem essa outra lente do recurso, você está observando a matemática como uma produção cultural, social. Quando eu fiz a disciplina de História com a Tatiana, na graduação, eu tinha acabado de ler um livro de História da Matemática de um engenheiro lá acho que era da Ita. Cara, eu fiquei assim, gostei, mas fiquei assim, caraca, esse cara tá visualizando os matemáticos assim, tudo bonitinho, perfeito. Aí quando a Tatiana me mostrou, para de ler isso, vamos trabalhar isso aqui. Então vamos lá. Bem delicado, nem joga isso fora. Aquele livro de Escola do Aquele Como é que é, Daniel? Boia. Não, cowboy, eu te digo esse, gente. Não, boia não. Esse é o primeiro mandamento quando você entra no Cara, quem engana o leitor. Coloca uma situação que parece que elas são realmente mágicas, assim. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se está fora do assunto totalmente, mas eu queria entender mais ou menos o que a gente está entendendo como recurso na nossa discussão. Porque eu tenho uma ideia aqui de que se um professor, por exemplo, chega em sala de aula com uma história que ilustre um conceito, sei lá, eu chego com um dos casos de Malbatarran, isso também, como é um conto, não é algo material, isso a gente também considera um recurso aqui na nossa discussão? A gente vai tentar responder isso. Agora, essa pergunta foi boa para te pensar. Mais alguém que não leu ainda? Na verdade, tem os colegas que chegaram depois, só para contextualizar, a gente pediu para que todo mundo escrevesse respostas para esses dois questionamentos. Eu queria roubar a resposta aqui depois. A gente trocou os papéis e agora está todo mundo lendo o que o outro escreveu. Então, talvez. Mas já está acabando, acho que faltam os dois só. Não, tem. Pode falar. Não é o Thaís. Ah, Thaís já está. Aqui, ó. Não. Então lê todos. É melhor ler agora. É porque as pessoas não sabem só para Mas é interessante que motiva a gente. Mas você agora bota o resto das respostas. Não, tranquilo, pode. Vai lá. De repente comparar o resto da resposta é legal. Desculpa, Thaís. Recursos em um contexto educacional são quaisquer meio possível que favoreça ações educacionais. Esses recursos podem ser palpáveis ou não. Uma linguagem apresenta-se como um recurso não palpável. Diversos materiais concretos são recursos palpáveis. Você pode repetir só o início, quaisquer meios que possível que favoreça ações educacionais. favoreçam. Tá. Aí a segunda, os recursos devem ser trabalhados na licenciatura e para a licenciatura, acredito que o
professor formador deva ter condições de dizer faça o que eu falo e faça o que eu faço. Bem legal. Essa estatística não mudou nada. Vamos lá. Mais um. Pode ser. Recurso. É algo utilizado para esclarecer ou elucidar de forma mais ampla um conceito ou aplicação. E a próxima ali, como deveriam ser trabalhados, né? Colocou 3 itens. Na existência dos recursos prontos e como usá-los, na escolha do recurso mais adequado à realidade vivenciada e na possibilidade de criar novos recursos. Vamos deixar para comentar depois, então. Mas eu falo assim, o que define como métodos para contribuição no ensino-aprendizagem de forma a enriquecer a aula. Tá? E a maneira que deveria ser usada e trabalhada, coloca assim, de forma que prepare os licenciandos para a utilização desses recursos em suas futuras aulas, na visão dele como futuro professor e nas perspectivas possíveis dos futuros alunos. Tá. Todo mundo leu já? Mandela. Recurso em contexto educacional. Educacionalmente, pense em recurso como um meio, auxílio, no processo de ensino e aprendizagem. Numa aula de matemática é possível utilizarmos recursos pedagógicos, tais como material concreto, tecnologia, entre outros, e a forma que devem ser trabalhados na licenciatura. Acredito ser importante, primeiramente, trabalharmos com os licenciandos em disciplinas do curso, recursos, para que assim eles conheçam e também utilizem em sua prática docente futura. Além disso, acho importante que eles desenvolvam, trabalhem, com recursos na elaboração de sequências didáticas nas suas práticas, estágio e laboratório. Tá. Eu acho que a gente já conseguiu expandir bastante, né, as ideias que vocês comentaram aí, né, com as contribuições de todas. A gente percebeu no início algumas... As meninas de campo já. Eu já. É que eu acho que eu nunca sei se nesse conhecimento tecnológico, pedagógico... Esse seria recado. Esse conhecimento, eu acho que eu lembro do texto, tem 2 perspectivas que são, como claramente 2 perspectivas que são, saber usar o recurso, né, escolher o recurso adequadamente e tal, e saber produzir recursos, saber lidar com a tecnologia. E não tem essa terceira que a gente está levantando aqui. Para quem for trabalhar com isso na sua pesquisa, isso é uma coisa importante de acrescentar, que reconhecer que alguns conteúdos são determinados por uso de... A própria maneira de pensar aquele conteúdo, aquele assunto, é determinado pelo uso de um recurso tecnológico. Nos dias atuais. Eu acho que isso é uma novidade, entende? Então, quando eu li, isso acho que não está na literatura de maneira tão explícita isso. Verdade. Bom, vamos continuar então. A gente vai trazer um pouquinho do que a gente encontrou nas nossas pesquisas. A gente já tinha comentado com o Vitor e com o Emerson se a gente não poderia inserir um texto da Gil Adler, que ela fala sobre recursos, não sei se vocês conhecem, então a gente trouxe um pouquinho, só bem resumidamente, o que ela traz nesse artigo, e depois a gente pode disponibilizar. No site do PEMAT tem ele também, porque ele já foi referência da prova aqui, né, na seleção. Então a gente vai trazer um pouquinho, antes de entrarmos nos textos da semana, para a gente poder amparar toda essa nossa discussão aqui. Tá? Então, ela traz uma definição de um dicionário, né, que trata recurso como um substantivo. É algo, sei lá, um estoque, é um meio coletivo de um país, uma coisa assim, de ter recursos, nesse sentido. Mas traz também que a noção de senso comum sobre recursos, na área da educação, é como uma coisa, um objeto material. Né? Em geral, a pesquisa dela que a gente vai comentar, os professores tinham fortemente essa coisa na cabeça, né, de que o recurso é algo material. E, em geral, a falta de recursos é quando você não tem mais nada na escola que você possa usar, então está faltando recurso. Então não tem um livro, não tem um laboratório de informática,
ou não tem, enfim, materiais, né, de matemática, então isso quer dizer que está faltando recursos para esse professor, né? De acordo com ela, a gente deveria pensar recurso tanto como substantivo como verbo, algo de dar um novo curso, né? Pensar no recurso de uma forma mais ampla, mas aproveitando os que a gente tem na sala de aula, né? Por exemplo, o quadro é um recurso. A utilização do quadro é um recurso, mas como é que a gente utiliza efetivamente o quadro? Será que o quadro serve somente para você escrever conteúdo, resolver problema? Nesse sentido, tem uma coisa que eu achei bem interessante que ela fala nesse texto, embora não fosse o texto da aula, que é o tempo como recurso. A gente vai comentar. Essa questão de prova aqui do plenário. Que assim, ela explora, dá exemplos de como se utilizar o quadro como recurso, colocando o aluno para vir naquele quadro. Então, o aluno que vem, explica o que ele pensou, coloca a solução dele. Então, assim, é uma maneira de você utilizar algo que nem é considerado um recurso, como sendo um recurso. E assim, deixa eu só fazer um tom, já que você usou a de Adler, essa discussão que eles travaram vai muito no sentido de que a de Adler fala, inclusive, da invisibilização. O conceito de transparência. Quando o recurso faz parte da epistemologia do próprio conhecimento, ele passa a ser invisível. Né? E aí passa a ser parte da construção do próprio conceito. É um processo de invisibilização do recurso para a construção do conceito. É bem legal, ela juntou um pouco o que vocês falaram. Quer dizer, ela acredita que isso tem que desestabilizar aquelas coisas que a gente tinha como certas, né? Tipo, o quadro não é um recurso. Não, é sim. Ela está chamada de tatuagem, né? Como recurso. Também, a gente vai comentar. E que isso esse trabalho deve ser feito ainda na formação de professores, né? E as pesquisas, na pesquisa que ela realizou lá na África, ela perguntou para os professores o que vocês acham que poderia melhorar a sua prática escolar no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. E quase 100% dos professores responderam que eles precisavam de mais recursos, que eles não tinham recursos. Agora, o contexto dessa pesquisa também, assim, tem que ser colocado em questão, porque foi feito em escolas da África, então acho que ela comenta sobre o apartheid. Então, de fato, tinham escolas que não tinham nada mesmo, não tinham nem quadro, nem água, não tinham luz. Sabe aquelas reportagens que a gente às vezes vê professores dando aula né? Então, assim, aquelas coisas que a gente vê na televisão, às vezes, tem um professor dando aula não é nem uma sala de aula, né? Aluno sentado no chão. Então, tem esse contexto por trás, né? Agora, ela cita também lá no texto dela, né, uma pesquisa do Black e do Etkin, que eles concluíram que os recursos críticos para se implementar mudanças em inovação curricular são essencialmente os recursos humanos. E aí eu acho que assim, a gente não fez nenhum tipo de, o que vai ter, a gente vai observar de respostas, mas a gente não ouviu ninguém tocar nos recursos humanos aqui como recursos, né? Como opção como uma definição, né? Sempre as palavras aqui que eu notei: materiais, objetos, coisas que favoreçam. Mais como substantivo. Eu vou te dizer, por isso eu senti falta que eu acho que ninguém todo mundo leu, porque como eu já tinha lido de um lado, provavelmente o que eu escrevi ninguém leu. Mas você não me deu papel? Claro que leu. Ninguém leu? O Diana Mary, gente. É que eu falei. Eu achei que eu ia roubar o da coleguinha, porque eu não achei a atividade. Pegar a coleguinha aqui. Isso de alguma forma parece, mas é porque eu tinha um spoiler. Então lê pra gente, por favor. Assim, eu até começo com ferramenta, aspas e tudo, mas aí eu faço uma listagem e a parte com o modificador. Qualquer coisa, entre aspas, concreta, abstrata, corporal ou linguística, que pode ser usada para introduzir, fixar, refletir sobre conceitos, e no nosso caso, matemática. Aí a segunda pergunta, né? Listando, lembrando, discutindo, propondo usos e recursos, reusos, né? Reusos de acordo com os seus objetivos. Porque a letra não está conseguindo. Recurso certo, quer dizer, a ideia é que essa coisa se estenda para ainda mais área. A gente a própria presença da pessoa. Que eu até comentei com o Fábio, que
da rede municipal, né? Então, né, também, ele falou assim, fez marca, mas também a baixada de recursos também tem poucos recursos, né? Então, eles sempre pontuaram a falta de recursos, né? Então, sempre a aprendizagem, né, muito ligada à falta de recursos que tem nas escolas. Né? Engraçado, na escola de Caxias, quando eu faço a pergunta, o pessoal fala falta gente. E às vezes falta gente qualificada. Pode ser um recurso. E não é só professor, porque às vezes tem muita coisa que envolve a estrutura escolar. O instrutor precisa saber lidar com o aluno. Pode ser qualquer um que você pega ali e bota ali para lidar com o aluno. Entendeu? Até o porteiro, talvez, deveria ter algum tipo de qualificação, sei lá. Mas é qualquer um. E aí, às vezes, dá problema aí dentro do sistema de engrenagem escolar. Por causa disso, assim, a gente vê que as pessoas, quando tem, também influencia a questão da qualificação da pessoa. Bom, e aí a gente trouxe uma coisa mais ampla, né? Sei lá, um meio empregado, meio que você quer usar para, de repente, trabalhar uma dificuldade, né? Ou uma estratégia que você pode utilizar para alcançar algum determinado objetivo, né? Então, na verdade, é pensar numa coisa de uma forma mais ampla, de forma que você possa extrapolar essa barreira do objeto, da coisa material. Mas assim, essa definição ainda... Essa primeira definição a gente tirou do dicionário. Tá. Então ele dá ele traz um dicionário nosso aqui, né, brasileiro, porque aquela primeira do dicionário lá está no texto da Adler, então não é nossa. Mas essa definição ainda não traz essa ideia do recurso como sendo sala de aula constituinte da produção do conhecimento, sabe? Ele está voltado para a sala de aula. Mas assim, é legal a gente ter sempre esse olhar para a gente ir criticando essas ideias, né? Sim. Porque muito recurso, mesmo o recurso material, recurso imaterial, recurso pessoa, é muito ainda para alcançar coisas. Como não sendo muita parte dessa coisa, sabe? Como a gente discutiu aqui, né? Menos instrumento, mais epistemológico. Isso. Aí, assim, só para finalizar a coisa da Adler, né? Ela fala dos recursos humanos, e aí ela traz a relação professor-aluno como um recurso, tamanho da sala, quantidade de alunos, a qualificação dos professores, os conhecimentos, conhecimento e experiência do professor, os pais e responsáveis da comunidade escolar. Então, é uma coisa, esse tipo de recurso ela define como humano. Os materiais, a estrutura escolar, água, eletricidade, cadeiras, parece uma coisa bem, assim, água, eletricidade, porque no contexto da pesquisa dela tinha escolas que não tinham água nem lixo. Mas foi Caxias, não precisa ter lá, foi Caxias. Quase você de Caxias, pode falar. Até aqui no Rio também, isso influencia na aprendizagem do aluno completamente. A sexta cria o diagrama mais fácil. Sexta é qual? Sexta é onde eu faço. Sexta é Anchieta? Que envolve a Carlinha, a Chica. Eu tive um debate na escola do meu filho, enquanto pai, porque isso tem 2 anos, tem 6 anos, as carteiras eram para adultos, então, escola particular. De graça, porque de uma certa outra eles trocaram, aí ficou grande, foi o segundo ano ficou grande. Aí as cadeiras eram de adulto de braço, eram cadeiras grandes, e sobretudo para ele, que é canhoto, era cadeira de destro. Eu questionei isso numa reunião pedagógica, e a professora pedagoga falou, não, mas isso não é pedagógico, isso é do administrativo. Não, calma aí. Vocês acham que isso não influencia na aprendizagem? O tempo de concentração, ele está no desconforto. Não. Mas isso aí não é com a gente, isso é com o administrativo, isso não tem a ver com o pedagógico. E aí foi falar, foi querer usar um teórico, não sei o quê, assim. Às vezes a gente ia tratar uma pessoa completamente ignorante, né? Aí eu não, bati e parei na reunião. Falei, não, isso é pedagógico, vamos discutir pedagógico então, porque como é que a pessoa se concentra? Tem chance de falta pedagógico, pelo amor de Deus. Tem chance de falta a criança de quinto, de sexto ano não consegue se concentrar mais que 8, 10 minutos, sei lá. O adulto falando continuamente. Isso você numa situação confortável.
confortável. Uma cadeira ruim. Imagina você numa cadeira que você não está confortável, está todo torto. Com tiro rolando. Com tiro rolando, quer dizer, tem todas essas questões sociais. Então como é que a gente não, como é que ainda cotidianamente a gente não percebe isso como uma questão pedagógica, né? Percebe só como uma questão administrativa. Física, né? Uma coisa de segundo plano, né? Aí ela traz uma coisa de recurso social e cultural, que é muito interessante, as discussões lá do texto, né? Que é a linguagem, a verbalização e comunicação, o tempo como recurso, os quadros de horários da escola, que são pouco utilizados como um recurso educacional, duração dos períodos de aula. Tem uma escola aqui no Rio que o tempo de aula é de 1 hora, mas a cada aula tem um intervalo de 10 minutos. Os alunos não precisam sair, não podem sair da sala, mas precisa dar uma oxigenada, 10 minutos, e aí isso é bem legal. O professor, um amigo que trabalha lá, e comenta que isso sente diferença, né? Porque dá uma desconectada de um... Enfim, tarefa de casa, conhecimentos prévios dos alunos, o histórico social de cada um deles, né? De onde você trabalha. Vocês concordam com esses títulos para isso? Ela traz algumas... Sociocultural. Social e cultural, né? Mas problematiza algum deles? Não, lá no primeiro humano lá, que ele já botou, para mim era só uma questão humana, tinha muito mais a ver com uma questão social. Também, né? Eles se entrelaçam, né? Conversam. Mas eu acho que a ideia era extrapolar essa coisa do material em si, né? Trazer o humano, social, Não, eu concordo com isso. Não, isso eu concordo. Eu só não sei se essa separação dela, eu concordo. Eu cheguei numa conclusão hoje que qualquer categorização vai ser em algum momento infeliz. No campo da educação, eu cheguei nessa conclusão. Porque não tem um artigo, lá no final ela coloca um quadro. Tem um quadro mesmo, mas ao longo do texto ela vai discutindo, né? Como usar o tempo, enfim, outros recursos. Ao longo do texto ela não tenta categorizar, mas no final aparece esse quadro. Tá? E aí ela cita outros recursos, né? Que são objetos da matemática, avaliação, recursos, jogos, artefatos, instrumentos, enfim, dinheiro, jornal, revista, é uma coisa mais ampla. Tá? Então a gente quis trazer essa discussão inicial, né? Porque eu acho que ela permeia essa coisa de como se utilizar todos esses recursos. Né? Então, assim, não dá para pensar numa aula assim, eu vou usar o tempo como recurso, aí eu trago um monte de probleminha de tempo. Acho que não é isso, né? É a maneira como a gente vai usar o recurso. E aí o texto, eu acho que permeia essas discussões, por isso que a gente resolveu trazer a Adler mesmo não estando no texto da semana. Tá? Agora, para começar, a gente trouxe perguntas e questões que os colegas colocavam no fichamento. Tá? Então, uma das perguntas é essa: como estamos preparando os futuros professores de matemática para o uso das tecnologias digitais no ensino? Há uma discussão pedagógica para um uso crítico e criativo das tecnologias digitais de forma a usá-las na sua futura prática? Reforçamos o uso dos recursos como uma ferramenta para se fazer algo mais rápido do que por outros meios? Não sei se vai funcionar, mas a gente trouxe um videozinho. Esse vídeo aí Esse vídeo aí só não sai bom, então você pode conhecer legenda, né? Eu acho que o som. É porque a gente esqueceu a caixinha. Isso é muito bom. Não, é só lembrar. Outra vez eu trouxe. Outra vez ele trouxe na greve. Eles estão usando mal o recurso, né? A gente vai ficar quietinho agora. Então o 3G, o próprio vídeo já, o próprio vídeo já meio sem o áudio. Acho que tá indo, cara. Ele vai ficar indo. Tem um somzinho aí. É pequeno, mas tem som. Em 2 segundos, 3 segundos, você pode pular os números.
Tô tocando uma música no fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Melhorou pra ela, né? Ela pode escrever. Até escrever. Gente, isso daí é o velho do novo. É isso. É igual. Sabe o que eu me recordei agora? De quando eu estava no ensino fundamental ainda, que surgiram os laboratórios de informática na escola. Aí eles diziam, vocês vão ter agora aula de informática. Aí a gente ia tudo pouco para lá pro laboratório, chegava lá, professor, tem hoje a gente uma redação. Assim, gente, eu mudei talvez. Nós temos uma experiência, né? E aí, como é que a gente discute essas questões, né? A gente está preparando os futuros professores de matemática para o uso das tecnologias digitais de ensino. Meu colega falou isso. Vamos usar o PowerPoint, agora estamos usando o computador. Há uma discussão pedagógica, né, na sala de aula, quer dizer, aquilo que vocês comentaram aí no início, né? Será que uma disciplina dá conta disso, de fazer uma discussão pedagógica, ou uma disciplina apresenta? A gente, né, pensou nesse... Porque, assim, apresentar os recursos não é a mesma coisa que utilizá-los adequadamente em sala de aula, né? Então, como é que a gente está usando o recurso? Será que é só para facilitar, para fazer uma coisa de forma mais rápida, né? E aí, o que vocês acham? Eu vou contar uma experiência minha. Eu fui uma vez convidado para uma rede de ensino privada, tem muitos anos isso, para dar uma aula, uma oficina sobre tecnologia. Um doutorado de tecnologia, acharam que eu ia lá ensinar alguma coisa de tecnologia. E aí, quando eu cheguei lá, assim, a fala foi muito clara. E assim, tinham todos os professores de matemática da rede e tinha um pedagogo. E assim, a fala foi muito clara. Agora, os professores vão passar a usar a tecnologia. Tipo assim, eu estava incumbido, estava na incumbência da tarefa de, a partir de agora, tem computadores, os professores vão usar a tecnologia. E a primeira coisa que eu comecei a meter no pau, eu não sei qual é a expectativa dele, né, exatamente. Eu falei, gente, esse negócio de vida, direção, vida do setor pedagógico, a partir de agora o professor vai usar a tecnologia, na minha opinião, não funciona. Não funciona e não funcionará. Porque eu trabalhei no Estado, todo mundo recebeu um computador, iPad, ninguém sabia o que fazer com aquele negócio. Eu falei, o que eu posso discutir aqui com vocês sobre um software específico que pediram para falar sobre GeoGebra, para a gente enxergar possibilidades. Dado que vocês enxergam possibilidades, talvez algum dia você pense o seguinte, eu quero atingir tal objetivo, acho que esse recurso pode me ajudar de alguma maneira. Então o objetivo ali era da gente junto pensar que aquele software, porque às vezes a gente não tem noção que aquele negócio pode gerar, pode não sei o que, pode fazer gráfico, pode serve para estatística. Então assim, eu falei, meu objetivo hoje é trazer um pouco e esse negócio tem possibilidades pedagógicas, mas o objetivo pedagógico ele tem que preceder e andar junto da tecnologia. Mas eu comecei assim, não dá, cara, aí chegou o diretor, porque isso aí parece anedota, mas não é. Assim, é exatamente o que acontece. Eu trabalhei no Estado, assim, todo mundo agora tem um tablet, isso foi 12 anos atrás. Então, ninguém usava. Só para escrever a prova. Aquele amarelo? A prova tinha que ser digital. Tinha uma coisa. Mas isso tinha um tablet amarelo que nunca funcionou. Nunca recebi. Você não recebeu? Eu não recebi, mas tu viu um tablete mesmo. a parada surreal. Então, a gente está sendo preparado, a gente vai se usar. Só servia para isso. Assim, o meu ponto de vista, assim, considerando essa experiência, né, nem necessariamente articulando a literatura, mas acho que é ali. Primeiro, se a gente não observa mais possibilidades pedagógicas, né, e as possibilidades pedagógicas e também a literatura são situadas, o meu contexto educacional é diferente do seu, né, e aí
também entra essa crítica a esses cursos de instrumentalização. Eu vou instrumentalizar todo mundo com a mesma coisa, sendo que você trabalha num contexto completamente diferente, físico, material, social. Entendeu? Agora, e aí entra de novo essa discussão a partir da prática do professor, que eu acho que é uma coisa que tem em comum, propositadamente, e em muitos textos que a gente está lendo aqui, sobretudo nesses dois, tanto do livro quanto do TPEC. Né? Você considerar a prática profissional e a demanda docente para formar um professor. Se não for por aí, a formação muitas vezes é nova. Em relação àquela primeira pergunta ali, formando os professores para tecnologias digitais, seria ótimo se todas as pessoas terminassem sua graduação e continuassem sua formação e se inserissem no mercado de trabalho sendo professores versáteis, mas nem sempre sabe que não vai acontecer. E aí entra as questões de habilidade. Porque os recursos, eu acredito que são diversos. Recursos, tecnologias digitais, apenas um dos recursos. Daqui a pouco a pessoa que tem afinidade com isso vai conseguir ministrar aulas super diferentes usando isso, mas um outro professor pode fazer de forma diferente com outro tipo de recurso. Eu lembrei do texto de Jonei sobre aquela professora que depois de velha já ela passou a usar recursos tecnológicos. Então a gente discutiu em Tereza. Né? Aí ela vai comentar, eu agora estou assim, mas assim, ela se propôs uma mudança porque eu acho que ela viu a afinidade para fazer aquilo, mas o professor, por exemplo, tem afinidade com tecnologias digitais. Eu acho que porque ela teve necessidade, o conhecimento já muda, né? Passa o tempo e já é o cálculo, que não é mais o meio cálculo. O que a gente já falou, como é que você vai dar aula de estatística sem usar? Não. Tem que acrescentar duas coisas. Primeiro, essa coisa da estatística é muito engraçada. Se a gente perguntar qual é o recurso tecnológico que a gente usaria para ensinar estatística, o que você responderia? Excel. Papel milimetrado. Não, mas estatística. Quando eu ministrei o curso de estatística para 2 cursos técnicos no INPE, o meu recurso tecnológico foi: eu fiz um projeto integrador com professores de informática, em que os meus alunos precisavam realmente fazer uma pesquisa estatística de todas as etapas, desde a coleta de dados até a análise dos dados, e entregar no final do curso um trabalho escrito com essa análise de dados e a coleta de dados, que valia de 50% da nota. Pois é, então, mas a gente precisa mesmo que seja, se você quiser, hoje é recomendado que os alunos desenvolvam uma pesquisa, né? Você tem que lidar com os dados, você tem que armazenar os dados, faturar os dados, etc. Para mim, até o ano passado, quer dizer, eu não usei nunca outro recurso, tá? Era suficiente discutir com os meus alunos o uso do Excel. Mais recentemente eu aprendi que o Excel dos estatísticos é assim, nada. Tem que conhecer um programa chamado R. Quem é formado? Mas é difícil, Não é difícil. Não é. Eu acho que ele é mais fácil, ele é próprio da estatística, ele é até mais fácil do que aí eu estou falando isso por conta de uma experiência que vai no encontro disso que você questionou. Eu vou fechar isso e vai ser um exemplo. E aí, bom, a gente discutindo isso, de repente a gente disse, tudo bem. Então, os estatísticos, estou falando isso foi na discussão da produção de material didático, que é o livro aberto, vocês já ouviram falar. Então, eu estava participando do grupo, estava produzindo material de estatística neste momento. E aí eu defendi que a gente tinha que fazer adaptação, que na escola básica o Excel era suficiente. Mas eles, que são os estatísticos, o Ney, o Flávio e tal, diziam, não, o pessoal do Unirio, especialmente, o Luciano e tal, tinha que ser o R. Eu questionei como é, mas eu nunca ouvi, não sei se as pessoas trabalham com R. Que professor conhece o R? É o Aguinaldo. Só R. O Aguinaldo nos proporcionou 2 aulas. Que ele convidou aluno. Convidou aluno, entendeu? Mas muito provavelmente antes de falar com a Lu, o Aguinaldo nunca tinha ouvido falar com o R. Mas no final, sabe a que conclusão a gente chegou? Nem o R, nem o R e nem o Excel. Qual é a opção que a gente está fazendo na escola básica? Não, o GeoGebra. O GeoGebra tem uma ferramenta muito interessante, razoável, eficiente, bem organizada.
Contraponto assim ao GeoGebra para o estatística. O menino gosta de matemática, ele vai curtir GeoGebra. Mas é aquele menino que vai para de ciências sociais, que vai precisar trabalhar com processamento de dados, não é tão específico de estatística, o Excel atenderia de maneira mais alta. Eu não sou estatística, mas os estatísticos dizem que o R, todos que me disseram que o R... Sim, mas tu falando de estatística, o R é mais um cara das ciências sociais, sociólogo. Eu acho que dá para usar o R, porque o R não é difícil. Mas ele não tem essa forma, eu não sei se na cadeira dele, eu falo em termos de mercado, saber mexer no Excel, eu acho mais interessante para o aluno sair da escola, saber mexer no básico do Excel, do que saber mexer no básico do GeoGebra para a estatística. Isso é uma questão assim, isso é uma questão depois do cara atuando no mercado. Talvez ele tenha que conhecer mais um ou outro. Mas eu gostaria de ter trabalhado com o SPSS, que foi o programa que eu usei para fazer estatística na graduação, que ele é tipo um Excel para estatística. Então ele tem todas as funções estatísticas e esse é o problema dele. Então o meu IF não tinha porque ele não é gratuito. O curso de estatística eu identifico que eu fiz a matéria deles porque o Excel também não é, mas é muito mais essa questão do GeoGebra é porque tem professores que já usam ele para outras finalidades, então serviria também para estatística. Por que eu usei eu acho que a nossa discussão mostra isso. A gente não vai definir qual é o melhor programa. Até porque exatamente. Isto vai trazer uma coisa que talvez não é escolher qual é o melhor programa para a gente ensinar ou não estatística. É que em algum momento a gente vai fazer essa escolha. E aí a gente tem que ter conhecimento tanto do recurso, como do que vai ser ensinado, como dos diversos recursos que envolvem a sua sala de aula para fazer a escolha. Aí entra o texto. Inclusive a falta de recursos. Para escolher qual ser pago, não ser pago, enfim. Então, e aí tem uma outra coisa que eu queria colocar na discussão, que é o seguinte. Há algum tempo atrás, a gente se discutia que o professor tinha que saber programar. Tá certo? Então a gente tinha que saber preparar, sei lá, o recurso do GeoGebra para poder ensinar um determinado assunto. Como é que eu faço seno, cosseno, enfim, no círculo trigonométrico, né? Aqueles desenhos todos, alguma coisa de geometria. E eu acho que hoje em dia, talvez a gente precise menos saber programar. Não estou dizendo que a gente não precisa, não. Mas mais saber identificar. Entende o que eu estou falando? Identificar os recursos. Você tinha falado alguma coisa aí na sua... Mas era isso que eu queria falar. Na sua pergunta me fez lembrar isso. Que a gente hoje talvez tenha menor preocupação com saber programar, mas saber fazer escolha do melhor recurso. É isso que a gente tem que lembrei, vai conversar com o que você está falando. De repente não É porque eu tenho a sensação de que a nossa formação, era isso que eu queria colocar na mesa, a nossa formação, a formação do professor, ela demora um tempo para que ele esteja apto, não formado plenamente, mas apto a seguir a carreira de forma profissional, tá? Então ele está pronto para ser profissional. Esse tempo de formação, ele é muito mais longo do que os recursos tecnológicos avançam. Então a gente tem um movimento aí, eu acho, hoje, e eu vivi isso como professora, que é a sensação de que você está sempre correndo, está sempre atrasado. Você está sempre atrasado. E a minha impressão, eu não sei onde eu coloco essa impressão, mas foi uma das coisas que ficou na minha cabeça quando a gente lê, que é o time do uso do recurso tecnológico. A minha impressão, a minha opinião em relação a isso, é de que a melhor maneira é uma postura para aceitar a mudança, entendeu? Para tentar lidar com a mudança, tentar aprender o que vem novo, entende? Então era isso que eu queria colocar na mesa, essa coisa do time aí. E da escolha. O que esse texto traz de contribuição é atemporal, eu acho. Acho que daqui a 20 anos você vai ler o texto e ele traz contribuições que a gente precisa... Essas duas coisas, esses dois pontos que eu trouxe para a discussão, que essa da gente estar sempre com a sensação de ficar correndo atrás,
e de que tem alguns aspectos do conteúdo que são determinados pelo uso de recursos, sejam eles tecnológicos ou não, isso, o conhecimento tecnológico, pedagógico, tecnológico de conteúdo não dá conta. Na definição dele, na discussão sobre esse conhecimento, esses pontos não são... tem muita coisa junta, também tem muito a ver com a formação do não professor. Ficam nítidos, né? Que a formação ela não é só no tempo, ela é sempre. Então, assim, as tecnologias digitais elas estão sempre evoluindo também. Mas a velocidade é cada vez maior. Muito maior. Tem uma mas terceira a nossa coisa formação também não para, né? Tem uma terceira coisa que eu quero trazer para a discussão, mas não é agora não. São as três coisas que eu queria trazer hoje para concordo. Acho que eles trazem essas ideias no texto sim, talvez de forma muito explícita. Também acho. E uma das principais críticas a propostas formativas de instrumentalização é justamente essa. Porque você vai instrumentalizar o cara agora para alguma coisa que daqui a pouco, 2 anos, 3, ou algum tempo, pode estar defasado. Eu tinha amigo que era da área da ciência da computação e ele criou uma frustração por causa disso. Ele ficou 2 anos se preparando, C++, que era um desenvolvimento que estava aí. Quando ele foi para o mercado, você ou programador em C++, já estava pedindo outra linguagem de programação. Ele falou, pô, fiquei 2 anos me especializando nesse negócio. Então tem essa coisa, eu acho que o texto traz isso justamente para criticar as formações com vistas à instrumentalização. E tem uma parte que eu achei mais interessante do texto, eu até recortei, tentei escrever uma tradução, porque eu quero usar uma outra coisa que eu estou escrevendo. E aí eu vou falar, mas depois eu vou falar com a minha interpretação sobre isso, que eu acho que conversa com o que a Letícia está dizendo, que é o seguinte, na página 18, sobre isso. Gente, acho que a página N, tá? N entre 1 e 40. Eu acho que a página 18, mas agora não lembro mais, eu não sei aqui. Mas ele fala que a tecnologia de aprendizagem através do design, integrando pedagogia, conteúdo, tecnologia, permite que os professores extraiam um significado completo através dos problemas, através de uma demanda pedagógica, né? Da experiência para preparar a mesma coisa no futuro. Isto é, ele não acredita que essas experiências simples vão ser um aprendizado de tecnologia, mas esse aprendizado com um projeto prepara os professores para esse tipo de ensino. O que eu pude ler disso é que ele está falando de ensino de tecnologia muito mais de competência com a tecnologia do que de uma instrumentalização de determinadas tecnologias. Porque quando você trabalha... não chegou no saber do conteúdo matemático e nem no saber pedagógico do conteúdo. E nem no tecnológico. É uma coisa que não é só soma. Né? Você junta e nasce uma outra coisa. Então, ele fala desse saber. É por isso que eu tenho essa crítica em relação ao TPEC, é uma crítica minha, de trabalhos que bota o professor para usar tecnologia e fala, tem TPEC, tem desenvolvimento, conhecimento tecnológico, pedagógico e conteúdo. Mas o cara não participou da preparação, do desenvolvimento, não discutiu. Mas essa discussão é que faz falta, porque talvez não precise. Como assim? O cara talvez não precise nem participar da construção. Não, tudo bem, mas eu acho que só. Escolher. Mas eu acho que o uso com reflexão pedagógica, tudo bem. O uso da tecnologia com reflexão pedagógica, tudo bem. Agora, por exemplo, eu já li pesquisa e o cara estava lá numa plataforma de ensino à distância e interagiu com os sujeitos nessa plataforma. Você não poderia fazer uma educação básica, você não poderia fazer um curso de graduação à distância. Aí falou, esse cara teve desenvolvimento, conhecimento pedagógico, conteúdo, porque teve uma dificuldade da tecnologia, ele botou em jogo uma dificuldade de usuário. Assim. Então eu acho que a tecnologia, se é uma tecnologia para professor, se é uma reflexão pedagógica desse uso, eu não entendo como um desenvolvimento de PEC. Porque por hora, às vezes eu vejo artigo que tenta usar isso. Mas a definição admite isso. Então, essa é a crítica. Mas a metodologia deles é diferente. Então, quando eles apresentam o TPEC a partir do design, eu acho que fica claro, eles não usam essa palavra. Mas eles criticam essa maneira de instrumentalizar. Então, mas eu não estou usando essa palavra, eles não usam. Mas eu acho que fica claro, eu não sei falar de instrumentalização, mas de competência. Isso é uma leitura minha, eu não falo de competência, entendeu? Então eu acho que é uma coisa na qual a gente tem que estar atento. Mas ele defende o
como e não o que. Sim, eu estou dizendo. Você disse que eu acho que é atemporal. Não, então, eu estou falando que o termo competência ele é rico de significados em diversas teorias. Então, por isso que eu estou dizendo, eu estou usando o termo, ele não usa esse termo, mas para mim ele está falando de competência. Porque quando você falou do R, eu não sou estatístico, mas a gente teve uma breve experiência com R, e ele me pareceu assim, se precisa conhecer bem estatística para interpretar o resultado do R. Então é difícil você discutir o que está acontecendo no meio ali. Você insere dados e ele te dá respostas. Então, assim, pedagogicamente falando, eu não sei se era mais adequado, porque eu não consigo extrair desses resultados discussões com os meus alunos. Né? A Luciane falou pra gente, olha, para interpretar corretamente, o que o pessoal de humanos está fazendo? Pagando estatístico para interpretar. Ele dá os dados e o estatístico interpreta e ele diz no trabalho dele que o estatístico... Então, para você fazer isso, precisa fazer uma ou duas disciplinas no curso de estatística para você compreender. Que é o conhecimento tecnológico do conteúdo. Entendeu? Então você tem que conhecer bem a tecnologia, né? O que significa esse resultado? Não sei. Então, mas eu acho que a nossa questão, quando a gente fala do software, para mim é a seguinte. Eu acho que a gente pode ter um desenvolvimento pedagógico tecnológico de conteúdo, por exemplo, no Excel. Sim, eu acho que pode ter. Mas, por exemplo, convergindo que a gente conhece, o que a Letícia falou antes, eu acho que alguma hora a gente vai ter conhecimentos estatísticos que vão ser inerentes a outros recursos. Sim. Eu acho que essa é a questão. Não, tem uma coisa que é assim, quando o professor vai fazer a escolha, ele também tem que fazer uma escolha que ele domine. Sim, então, esse é um argumento muito importante. Não basta você escolher o melhor programa, não é que você vai escolher o melhor programa. O que é o melhor? Que te dá resultados mais precisos, você mas não vai dominar e aí não ter significado. Você talvez não... Você está falando. Vamos lá, Jéssica. Bom, esse é o termo carne, né? O Alba TVCK. No texto do Nietzsche, fala, né? Na verdade, eles colocaram isso daí porque hoje em dia, assim, a questão tecnológica é quase que interativa, né, nas nossas salas de aulas. E aí a necessidade de ter uma teoria para poder se guiar, né, do professor, qualquer pesquisador, né, para se apontar. Então eles fizeram, né, esse desdobramento, que é um desdobramento da teoria de Schumann, tá, do pedagógico do conteúdo, né, de Schumann. E ali eles colocaram com essa disposição para que a gente pudesse inserir essa integração da tecnologia a partir de Schumann, tá? Então, assim, eles fazem dois questionamentos ali. Mas, sabendo que a tecnologia oferece mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, por que então ela não ser efetiva de fato no cenário educacional? Então, assim, é um questionamento que ele coloca no texto e o outro também que ele coloca, mas como utilizá-la de maneira satisfatória para que possa ser incorporada à prática do professor. Né? Então, assim, ele faz esses questionamentos, tá? E ele fala que existe uma lacuna entre prática, né? Entre a prática do professor e a fundamentação teórica, por isso a necessidade de desenvolver a teoria do QPAC. Né? Então, assim, algumas discussões aqui que a gente teve, eu acho que vou começar antes de falar do texto, abrir, né, com algumas questões que foram escritas, né, na dinâmica do Fábio. O recurso, ele por si só, ele pode cumprir a função dele? O recurso por si mesmo. O GeoGebra, sozinho, ele vai funcionar se o aluno chegar lá e mexer do jeito que quiser, né, ele vai se perder. Né? Então, assim, é necessário ter um outro tipo de recurso, né? Que é o humano, como o Fábio colocou aqui. Tá? Existe a ideia de recurso, você só vai construir as questões, que já até saiu, essa bola já foi levantada aqui, só na formação da graduação do professor, onde ele precisa ver, não, ele vai também ter acesso a outros recursos na prática, até porque, se tratando de recurso digital, principalmente, né, ele vai estar barrando sempre com uma novidade. Né? E outra questão também, que foi colocada, o recurso ele é só voltado para o ensino. Né? Se realmente é só para o ensino, por que não para a aprendizagem? Porque alguém falou assim, o recurso como ensino, foi alguém leu ali
assim, o recurso ele faz parte de todo o processo, não só de ensino como de aprendizagem, né? Então a gente vai tentar esclarecer um pouquinho aqui com Porque fica parecendo que ensinar é colocar informações né, e tá desconectado do aprender, né? Acho que eu só vou usar o recurso para ensinar, mas... Não, eu ensinei hoje usando o recurso. Vou botar uma linha nessa fogueira, não vou nem posicionar. Eu já ouvi críticas em relação ao GeoGebra, dizendo assim, o GeoGebra é muito melhor que o professor do que o aluno. Porque o professor, para desenvolver um applet, ele tem guia, tem tantos desdobramentos de ideias matemáticas ali, e às vezes para o aluno é uma coisa muito rápida, na hora ele não teve possibilidade de refletir muito. Não estou nem posicionando, mas assim... Mas essa parece ser uma proposta onde o professor leva alguma coisa pronta. E aí está subutilizando de novo, né? Que a gente está falando. falando. Nossa, dei hoje uma aula excepcional, né? O aluno continua no Fiz um applet muito bacana, né? O aluno não faz ideia de como... Para a gente, acho que a gente já está, vamos fazer uma intervalinho de fazer um comentário sobre o ordem. Você quer fechar? Eu queria é uma questão de ordem. Passar um vídeo assim muito rápido, tem um minutinho, eu acho. Isso também tá. Já viu esse? Já viu. Pode falar, pode falar. Não, você quer fechar a ideia? É uma questão de ordem. Não, pode falar. É de ordem. É porque a gente está falando de recurso e tem um outro texto sobre livro didático. A gente vai chegar lá. Eu estou percebendo pouca articulação nessa discussão. Vocês vão fazer cronologicamente, vão discutir um texto depois outro. E depois a gente no final tenta... Só para entender. É intencional isso. Tá bom. Porque a gente ficou bastante tempo também se perguntando por que vocês colocaram esses dois textos, né? Então, depois vocês vão buscar uma reflexão em comum. A gente vai fazer isso. É porque poderia fazer assim, não tem problema nenhum, mas como poderia assim. Toda hora aqui, o livro também é a cabeça, sobretudo a do texto que foi lido. Né? Então, será que eles esqueceram de equação recurso? Não. Então, só rapidinho para a gente poder fazer uma paradinha aí, para a gente pensar. Mas só para contextualizar o papel da tecnologia hoje em dia. É aquela coisa que você falou, o cara não consegue mais dar aula, por exemplo, se ele não tiver conhecimento do recurso. É isso aí. Olha agora. Ele não sabe mexer na revista, você não sabe. Ele já tentou fazer assim. Não funciona. Vai chorar daqui a pouco. Está quebrado. As imagens não se movimentam, não tem vida. Tadinha. Nunca tinha falado pra ele estar tentando uma situação dessa. É isso. Como é que você ensina hoje geometria espacial? Ela tá apertando, né? O pai não tem um vídeo. Ela tá falando que o defeito tá no texto. Começou a Aí ela começou a rir. Não tá resolvendo, essa menina tá rindo. Ela tá rindo. Agora sim. A revista vai ter, não se sabe. Eu deixei assim. É uma iPad que não funciona. Muito bom esse vídeo. Pode estar desenvolvendo um pouco de maneira de saber Então,